queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de aula. E hoje nós vamos estudar a disciplina de língua portuguesa, lá na página 30, com o capítulo 11, Uma Vida Sustentável, onde o assunto que nós vamos tratar vai ser sobre texto instrucional. O que seria um texto instrucional? Ele é um texto que serve para orientar ou ensinar o leitor a fazer algo. Como assim, professora? Você pode dar um exemplo? Sim, um exemplo de texto instrucional. A bula, receitas culinárias, manuais, todos são exemplos de textos instrucionais. Esse tipo de texto, ele tem uma linguagem bem simples e organizada em itens para facilitar o entendimento de todas as etapas que vai se passar numa receita de bolo ou no manual, certo? Então vamos lá para a página 32, onde nós temos um texto que vai nos ensinar a fazer papel a partir de outros papéis usados. Olha que legal! Então pegue seu livro e coloque lá na página 32. Então, na página 32, no nosso texto instrucional, nós temos o tema Reciclando o Papel. Então, vamos ler juntos. O papel de cadernos, livros, revistas, jornais é produzido a partir de uma substância retirada das árvores. Que substância é essa? A celulose. Grave essa informação. Para evitar a derrubada de árvores e o desmatamento de florestas para produzir papel, é importante que saibamos utilizar o papel de forma consciente, ou seja, reutilizando-o e até reciclando-o. Você sabia que dá para fazer um novo papel a partir de outro papel já usado? Vamos aprender uma forma de evitar o desperdício nesse material, reciclando os papéis que já descartaríamos como lixo. Para isso, observe os procedimentos a seguir. Aí você tem os materiais que você vai utilizar para reciclar esse papel. Primeiro, você vai precisar de um liquidificador. Segundo, um balde ou uma bacia grande. Terceiro, uma peneira grande. Quarto, papel usado, importante. E água. Olha só, o que é essa celulose que está dizendo aí que foi retirada das árvores? É uma informação que tem no seu livro. É uma fibra vegetal usada como matéria-prima para a produção de papel. Então agora você vai lá para a página 33 e onde vai te dizer, vai te mostrar o passo a passo de como reciclar esse papel. Nós estamos falando do texto instrucional, vai te mostrar as etapas. Então vamos lá. Primeiro passo. Pique o papel em pedaços pequenos e coloque em um balde. Primeira imagem. Segundo, encha o balde de água de forma que todo o papel picado fique imerso. 3. Deixe o papel de molho no balde durante um dia inteiro para que vire uma mistura. 4. Despeje a mistura no liquidificador. Bata bastante até que todo o papel se dissolva na água. Nesta etapa, peça a ajuda de um adulto, pode ser uma mãe, o papai ou algum responsável que está perto de você quando você fizer essa experiência. 5. Retire a mistura do liquidificador e coloque-o em uma peneira, tirando o excesso da água. E por último, deixe a mistura na peneira até sair todo o excesso da água. Depois, embrulhe em um jornal e deixe secar. Quando estiver bem seca, seu papel está pronto. Então, observe que essa atividade ela não será realizada em um dia. Ela vai precisar de algum tempo. Então, organize esse material na sua casa, verifique o que você tem, o que você não tem. Organizou tudo? Aí sim você pode começar cada etapa para você produzir o seu papel. Papel reciclado de outros materiais já usados, materiais de revistas, de jornais, ok? Depois de você fazer essa experiência, você vai me mostrar através de uma foto que você conseguiu fazer esse trabalho, certo? Depois de vermos o passo a passo do texto instrucional de como reciclar o papel, nós vamos para a página 34, onde nós temos uma pequena atividade sobre o texto instrucional.
Na questão de número 1, você tem 1 e 2, você tem a interpretação oral. Nós vamos pular essa parte, porque você não vai escrever aqui, certo? Mas vamos ler. Aí pergunta se você já tinha lido um texto instrucional como esse, certamente você já viu, não é? Agora você vai lembrar quando você viu, você só não sabia o que era um texto instrucional, não é? 2. Ao ler o texto, você ficou com vontade de produzir o próprio papel? E aí, sim ou não? Se você ficou com vontade, certamente você está agora organizando os materiais para você conseguir fazer, não é? Na próxima, nós temos a interpretação escrita. Essa sim nós vamos fazer, certo? Na interpretação escrita, nós temos a primeira questão. De acordo com o texto, o papel é produzido com uma substância retirada das árvores. Qual é essa substância? Lembram da palavrinha que eu disse que é para vocês guardarem essa informação? E aí, qual substância é essa? Verifique lá no texto instrucional e coloque a resposta correta. Na questão de número 2, está perguntando o seguinte: por que é importante que saibamos utilizar o papel de forma consciente? Assinale com um X a alternativa correta. E aí você tem 2 quadradinhos. Primeiro quadradinho, para evitar a derrubada de árvores e o desmatamento de florestas, será? Segundo, para aumentar o número de papel produzido e diminuir a quantidade de lixo no planeta, nós estamos falando sobre usar o papel de forma consciente. Então, você vai marcar no primeiro quadradinho ou no segundo? Reflita e marque corretamente. Questão de número 3. Qual é a matéria-prima utilizada para fazer o papel reciclado? Nós falamos isso logo no passo a passo, que foi um dos materiais que nós utilizamos, que foi o... Volte lá no vídeo e você verifica qual material é utilizado para o papel reciclado, certo? Questão de número 4, vamos resolver juntos essa. O texto que você leu é organizado em 2 partes. Explique cada uma delas. E aí você tem materiais necessários e o passo a passo. Então, o que são esses materiais necessários? Coloque aí. Esses materiais necessários são a parte que são listados os materiais para a produção. Então, você vai colocar essa resposta, ok? E o passo a passo? O que seria? Coloque a resposta aí. Esse passo a passo é a parte em que se ensina a produzir o papel. Então, você vai colocar essa resposta em passo a passo. Então, agora nós vamos lá para a página 35. Na página 35, nós temos a questão de número 5. O passo a passo apresenta quantas etapas para a produção do papel? Assinale com um X a alternativa correta. Então, você vai lá na página do passo a passo e você vai verificar quantas etapas tiveram. Será que foi 2? Será que foi 4? Será que foi 6 ou foi 8? Achou, marcou um X. Questão de número 6. Leia algumas formas verbais apresentadas na etapa passo a passo. Que palavras são essas? Pique, coloque, despeje, retire e deixe. Essas formas verbais estão expressando o quê? Uma orientação de como realizar cada etapa. Segundo quadradinho, uma dúvida de como realizar cada etapa. Terceiro quadradinho, o tempo em que cada etapa é realizada. E aí, olha só, pique, coloque, despeje, retire, deixe. Questão de número 7. Qual é a importância das imagens apresentadas no passo a passo? Vamos resolver juntas essa. As imagens auxiliam o leitor a entender melhor cada uma das etapas, vírgula, pois ele consegue visualizar o que precisa fazer, não é? Então, quando nós temos uma imagem, fica mais fácil de nós repetirmos aquele passo a passo, não é? Questão de número 8. Quais dos objetos abaixo fazem parte da lista de materiais do texto instrucional apresentado? Então, lá no texto instrucional, nós tínhamos o quê? Os materiais que foram necessários. E aqui você vai fazer circular o que foi listado lá, ok? Questão de número 9. Qual é a finalidade do texto reciclando papel? Essa aqui você não precisa responder fixando a resposta, certo? 10. Em sua opinião, qual é a importância de texto instrucional?
Aí você vai conversar com a mamãe e com o papai, mas não precisa colocar a resposta fixada na página 35, ok? Na página 36, você tem apenas que completar o texto, o conceito de texto instrucional, certo? Então, vamos fazer juntos. O texto instrucional tem como objetivo orientar ou ensinar o leitor a fazer algo. As regras de um jogo, as receitas culinárias, o que mais? Os manuais e as bulas são exemplos de textos instrucionais. Estes textos geralmente são simples e organizados em itens para facilitar o entendimento das etapas. Foi o conceito que eu dei logo no início do nosso vídeo. E aí depois, logo embaixo, você tem um texto reflexível sobre a consciência ecológica. Então, você vai apenas ler esse texto e não precisa responder e deixar fixado no livro, ok? Na página 37, nós temos um novo assunto, que é palavras terminadas em agem. As palavras terminadas em agem são femininas e algumas delas são palavras derivadas. Professora, eu tenho duas coisas para aprender. Como assim palavras femininas? O que indica se uma palavra é feminina? O a. Então vamos lá prestar atenção em palavras femininas. Aqui nós temos lavagem. Você vai falar o lavagem ou a lavagem? A lavagem. Você irá falar o colagem ou a colagem? Você vai falar a colagem. Beleza, entendi palavras femininas. E agora, preste atenção, algumas são palavras derivadas. Como assim, professora? Eu tinha o verbo lavar, mas eu acrescentei agem, então ficou lavagem. Eu tinha o verbo colar, acrescentei o agem, ficou colagem. Então, algumas delas são palavras derivadas. Colagem é derivado de colagem, derivado de colar. E lavagem é derivado de lavar, que são verbos. Então, vamos para a página 37, ler uma cena. Essa cena, questão de número 1. O que você acha de reciclagem de papel? Além de ser uma atitude sustentável, contribui para a nossa aprendizagem. Essa é a cena da questão de número 1. Nessa cena, você consegue identificar palavras terminadas em agem? Quais são elas? Essa é a pergunta de número da questão da letra A. Identifique acima as palavras terminadas em agem e escreva-as. Olha, o que você acha da reciclagem de papel? Além de ser uma atitude sustentável, contribui para a nossa aprendizagem. Encontrou duas palavrinhas? Coloca aí. Quais foram elas? Reciclagem e aprendizagem. Muito bem. Letra B. Assinale a classificação das palavras que você identificou. Reciclagem e aprendizagem são substantivos, verbos ou adjetivos? Substantivo, palavras que dão nome a seres, objetos. Lembram? Verbos são aqueles que a gente consegue conjugar. Adjetivos são as características. Então, reciclagem e aprendizagem são substantivos. Muito bem. Letra C. De quais outras palavras essas palavras derivam? Então, olha só. Reciclagem é a palavra derivada. Mas de qual verbo a reciclagem foi derivada? Reciclagem, reciclar. E a palavra aprendizagem, ela foi derivada da palavra aprendiz. Então, você vai colocar essa resposta aí. A palavra que termina em agem e a palavra que foi derivada, certo? Beleza, então essa foi as palavras terminadas em agem. Na página 38, nós temos um novo assunto, que são outras terminações. Que terminações? Ter palavras terminadas em uso
iosa. Então, vamos ver o conceito lá na página 38. As terminações oso e osa são empregadas em adjetivos derivados dos substantivos. Como assim, professora? Olha só. No exemplo da página 38, nós temos o substantivo, que é carinho, certo? Carinho. E aí você vai colocar o oso. Então, carinho mais oso, carinhoso, certo? Ou carinhosa. Outro exemplo, amor. Amor é substantivo. Você acrescenta oso ou osa. Amor mais oso, amoroso. Entenderam? Então vamos para a cena de número 1. Veja a cena a seguir. Carlos, seu gatinho é muito carinhoso. É verdade, Silvia. Ele é muito amoroso também. Então vamos para a letra A. Que palavras caracterizam o gatinho de Carlos? Ou seja, se fala sobre característica, nós estamos falando dos adjetivos. O gatinho do Carlos, ele era o quê? Ele era carinhoso e ele era amoroso. São os adjetivos, certo? Letra B. As palavras que você identificou na atividade anterior acabei de falar, são adjetivos, características, qualidades. Letra C. Essas palavras derivam de quais palavras? Você tem duas palavras, carinhoso e amoroso. Carinhoso é derivado de quem? De carinho. Então você vai colocar aí, carinhoso, carinho. E amoroso? Amoroso é derivado de amor. Muito bem. Então você vai colocar amoroso, amor. Então, esse foi o nosso assunto de palavras terminadas em oso e osa. Vocês querem conhecer mais alguns exemplos? Vamos para o quadro. Nós temos aqui capricho, caprichoso ou caprichosa. Inveja, invejoso ou invejosa. Gordura, gorduroso ou gordurosa. Certo? Na página 39, nós temos as palavras terminadas em esa e esa, um com S e outro com Z. Vamos para o conceito de cada uma delas. Esa com Z. Os substantivos derivados de adjetivos são escritos com a terminação esa, E-Z-A. Como ficaria, professora? Observe a palavra da página 39, olha só. A palavra é franqueza. A palavra franqueza é formada pelo adjetivo franco mais esa, que ficou franqueza, que é o substantivo derivado. E como seria a terminação em esa com S? E aí você tem o conceito lá na página 40. Os adjetivos pátrios no feminino e os substantivos que indicam título de nobreza são escritos com a terminação esa. Qual seria o exemplo, professora? Olha só. Duque, duquesa, certo? Nesse caso, como é um título de nobreza, não é? A terminação será com esa, com S. Então, vamos lá para a página 39 novamente, onde nós vamos observar uma cena. Vamos para a cena. Você já viu como Juliano é sempre muito franco? Sim, você tem razão. A franqueza é uma das qualidades de Juliano. Letra A. Qual das palavras em destaque é um adjetivo? Quais as palavras que estão destacadas? Franco e franqueza, não é? Então, a palavra em destaque é um adjetivo, é a palavra franco. E qual das palavras em destaque é um substantivo? A palavra franqueza. Qual é o conceito mesmo terminados em ESA? Substantivos derivados de adjetivos são escritos com a terminação ESA, certo? E aí nós temos o adjetivo e substantivo. Quando você for fazer essa análise, você tem que primeiramente identificar quem é o adjetivo e quem é o substantivo. C. A palavra franqueza é derivada de qual termo? Como eu já falei, franqueza é derivada do adjetivo
franco, certo? Então vamos lá para a página 40, analisar o ESA com S. Leia as frases a seguir. Letra A. A família chinesa chegou ao Brasil. Letra B. A duquesa chegou ao Brasil. Vamos à pergunta. Relacione as expressões em destaque ao que elas indicam. Nós temos aí, primeiro quadradinho, indica o título de nobreza. E o segundo quadradinho indica um local de origem. A palavra chinesa está direcionado a um local de origem. E a palavra duquesa está relacionado com o título de nobreza. Muito bem. E aí nós temos na questão 40 e 41 uma atividade sobre essas terminações que nós vimos hoje, ok? Então vamos para o nosso dever de casa. Questão de número 1. Forme substantivos correspondentes ao verbo a seguir. Nós temos aí o verbo lavar, abordar, embalar, moldar e secar. Você vai acrescentar aí aos verbos a terminação agem. Por exemplo, letra A, vou te dar o exemplo somente da letra A. Lavar. Lavar mais agem fica lavagem. E assim você fará nas demais letrinhas. Questão de número 2. Recorte de revistas e jornais usados, palavras terminadas em agem e colhe-as no espaço abaixo, nesse espacinho aqui. Vamos para a página 41. Na página 41 você tem a questão de número 3. Forme adjetivos com os substantivos em destaque no quadro. Lembre-se de empregar as terminações oso ou osa. Olha só, na primeira coluna você tem os substantivos, você tem adjetivos masculinos e adjetivos femininos. Vou te dar o primeiro exemplo para você fazer os demais. No substantivo esperança, adjetivo masculino ficará esperançoso. E no adjetivo feminino, esperançosa. E assim você fará nos outros substantivos, certo? Vamos para a questão de número 4. Na questão de número 4, você vai completar as palavras das frases abaixo, ou com a letra S ou com a letra Z. E aí você tem a palavra tailandesa, tristeza, marquesa, esperteza e dinamarquesa. E você vai só completar ou com S ou com Z. Na questão de número 5, você está perguntando o seguinte. Escreva os substantivos derivados dos adjetivos a seguir. Como se trata de substantivos derivados dos adjetivos, nós estamos falando em terminações de EZA, ok? Então você tem limpo, certo, frio, duro, fino, mole e belo. Vamos fazer juntos a letra A para você fazer as outras. Limpo, limpeza, com Z. E assim você fará nas demais. Na questão de número 6, pede para que você se junte com algum coleguinha, mas você fará de forma individual. Você vai lá no material complementar, olha só, no material complementar, onde você tem essas fichas aqui, com algumas palavras faltando completar. E aí, você deverá completar as palavras das fichas com as terminações corretas das palavras. Você tem aí, veja bem, primeiro quadradinho, quilometragem, amostragem, modelagem. Libanês ou libanesa, português ou portuguesa, inglês ou inglesa. Olha, polonês ou polonesa, escocês ou escocesa, escocesa no caso, né? Japonesa, não japonês, polonesa. Sutil, sutileza, leveza e clareza. Novamente, quilometragem, amostragem, modelagem. Você vai acrescentar o agem. Libanesa, portuguesa e inglesa. Você só vai prestar atenção se é com Z ou com S, certo? Polonesa, escocesa, japonesa e sutileza, leveza e clareza. Você só precisa, para completar essas com EZA ou ESA, se ela é um título de nobreza ou indica um local de origem, ok? Então, da página 41,
40 e 41 é o nosso dever de casa. Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouquinho sobre essas terminações, certo? Então, bons estudos e tchau, tchau!